Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, que você possa abrir no Salmo de número 99. Salmo 99 nos diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos e irmãs? Salmo 99 exalta a santidade de Deus, o cuidado de Deus. Exalta esse Deus que, como o Salmo nos lembra, um Deus que ouve os seus servos. Um Deus que, quando os seus servos se colocam diante dele, ele está pronto a ouvi-los, a responder, a vir ter com eles e caminhar ao lado deles. Nesse tempo que estamos enfrentando aí, dessa crise ligada à pandemia, uma das coisas que nós temos a convicção de que o Senhor tem estado ao nosso lado e Ele tem respondido às nossas orações. E eu quero convidar você a orar nesse momento, agradecendo a Deus pela presença dEle, nesse tempo que teremos aqui de reunião de oração. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez na Tua presença nós te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu fizeste na vida de cada um de nós. Obrigada. A Tua graça, o Teu amor, a Tua providência, o Teu cuidado, a segurança que temos de saber que Tu, Senhor, nos fortalece para a jornada. É verdade, Deus. Nesse tempo de reunião de oração, Senhor, que Tu venha ter conosco, que Tu fale ao coração do Teu povo nessa noite. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Amém. Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Palavra de Deus. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10, nos diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O primeiro sermão que eu preguei na igreja metodista em Arthur Alvim, quando eu assumi a igreja, foi nesse texto. E esse é um texto que volta e meia ele vem a mim. Gosto muito desse texto. Gosto muito das expressões que esse texto apresenta. Quando a gente conversa com pessoas que querem ler a Bíblia e pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa mais de uma vez ou que iniciaram a leitura, elas costumam dizer o seguinte: pastor, quando chega no livro de Levíticos e chega nas genealogias é cansativo, né? Que a gente fica lendo assim, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e aí você vai repetindo aquilo. Mas o interessante desse texto aqui de Crônicas, dessa genealogia, é que o autor ele está escrevendo e ele está lá dizendo assim no verso 7,
os filhos de Relá, Zerezete, Zaritnã, Có gerou Anubê e Azobebá, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Harum. E aí, quando chega no verso 9, ele não dá sequência de genealogia. Quando chega no verso 9, parece mais ou menos assim, né? Ele está escrevendo, e aí ele diz assim, e o Jabes nasceu, mas não dá para eu falar só do Jabes. Não dá para eu colocar só o nome dele. Eu preciso dizer para vocês uma coisa importante sobre Jabes. Preciso falar para vocês um pouco sobre a história dele. Eu não tenho como falar tudo, mas eu quero dizer uma coisa importante para a vida de Jabes. Não há nenhum outro relato bíblico que fale sobre esse sujeito Jabes. Não tem. Nós não temos nenhum outro texto na Bíblia que mencione esse sujeito. Mas esse texto diz para nós que esse homem chamado Jabes foi conhecido e ficou conhecido na história bíblica porque ele fez uma oração. Porque ele se colocou diante de Deus e orou a Deus, pedindo ao Senhor, e o texto diz, e o Senhor concedeu o que ele tinha pedido. E o autor de Crônicas, ele parece não ter se contido e dito assim, eu preciso dizer alguma coisa a mais sobre ele. Não basta dizer o nome dele, eu preciso falar umas coisinhas para vocês, por mais rápido que seja. E ele vai dizer assim, olha, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, sua mãe deu à luz, chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes é uma expressão da língua hebraica que significa dor, sofrimento, angústia. Há estudiosos que dizem que com certeza, né, foi um parto muito difícil. Na tradição dos povos da antiguidade, se dava o nome do filho ou da filha a alguma experiência que foi passada naquele momento, né? Muitas tradições dizem isso, que quando a criança nasce, o pai ou a mãe, ele olha e vê, né, aquele momento, né, que ele está vivendo, e a partir daquele momento dá-se o nome da criança, algo que marcou naquele momento. E o que marcou o Jabes, ou o que marcou a mãe de Jabes para eles darem o nome foi assim, olha, esse menino, eu sofri muito para ter esse menino. Com dores, ele veio à luz. Há estudiosos que vão dizer que ele pode ter colocado a mãe da vida em risco. Um homem marcado pelo seu nome, dor, sofrimento. Você já imaginou que é você crescer, se desenvolver e o seu nome ser a lembrança de que você quase matou sua mãe na hora do parto? Você imaginou, eu até quando preguei na igreja eu disse assim, imagine que o nome de Jabes fosse problema, você dizia, olha o problema ocorrendo ali. Um sujeito que nasceu e se desenvolveu com esse nome que é a lembrança de algo ruim. Mas o texto diz para nós, irmãos e irmãs, que ele não se deixou levar por isso. Esse estigma não deixou que ele definisse a vida dele. O texto diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós estamos diante do Senhor, quando nós caminhamos com Deus, não importa o nome que você tem, não importa a vivência que você teve, as experiências que você teve, boas ou más, quando você caminha com Deus e você invoca o nome do Senhor, Ele atende. Ele está pronto a ouvir. Ó, tomara que me abençoes. Oxalá que me abençoes, em outros textos vai dizer assim. Há uma outra tradução que diz assim, Senhor, eu desejo ser abençoado. Que desejo bonito. Eu desejo ser abençoado, eu quero ser abençoado. Ó, tomara que me abençoes. Ó, tomara que a minha família não passe por essa situação do coronavírus. Ó, tomara que a providência de Deus continue sobre mim. Ó, tomara que em meio a tudo isso eu não perca o meu emprego. Ó, tomara que em meio a tudo isso os meus amigos, as minhas amigas, as pessoas que estão ao meu lado, não venham a sofrer com essa questão do coronavírus.
Podemos também dizer, tomara que aqueles e aquelas que estão passando por essa dor tenham alento, tenham amigos e amigas para acompanhá-los. Tomara que o Espírito Santo de Deus esteja ao lado daqueles e daquelas que estão sofrendo. Tomara que o Senhor esteja com os profissionais de saúde que estão nesse momento aí na frente de luta enfrentando essa doença. Tomara que me abençoes. Tomara que a tua providência continue sobre a minha casa. Tomara que os sonhos que eu tenho para minha família, para o meu filho, filha, neto, neta, para os familiares de longe e de perto, tomara que isso aconteça na tua presença. Que desejo bonito. Tomara que me abençoes. Vamos lá, eu queria que você parasse agora o que você está fazendo. E eu vou contar até 3. E no 3, aonde você está, você vai dizer assim comigo. Tomara que me abençoes. No 3 nós vamos dizer juntos. Tudo bem, pastora? 1, 2, 3. Tomara que me abençoes. Que coisa boa. Saber que o Senhor nos abençoa. Que o Senhor nos fortalece. Que o Senhor caminha conosco. Nos dá direção. Jabes queria isso. Jabes, antes de fazer o pedido, ele disse, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu desejo isso. É o meu desejo. Oxalá que me abençoes. E ele diz assim, e alargues as minhas fronteiras. No texto original ele vai dizer que estenda as minhas costas. As costas seriam os limites, né? Ele diz assim, olha, que os meus limites sejam avançados. O que ele está dizendo é assim, Senhor, eu quero ter um pouco mais. Ele já devia ter uma terrinha, ele já devia ter alguma coisa, mas ele diz assim, Senhor, eu gostaria de ter um pouco mais. Sabe, irmãos, não há problema nenhum em você pedir para o Senhor bens materiais, não há problema nisso. Não há problema em você dizer assim, Senhor, eu gostaria de ter um carro novo, gostaria de mudar o meu carro, está velhinho, eu gostaria de ter uma casa, eu gostaria de ter um lugar para onde eu pudesse me encontrar com a minha família, um local. Quantas coisas você pode desejar? Eu queria fazer uma viagem. Esse tempo, assim, a gente fica desejoso de fazer viagem, né? Esse tempo que a gente não está podendo sair para lugar nenhum. A gente olha e diz assim, nossa, eu queria viajar. Como é bom a gente poder, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor e saber que Ele atende. Jabes já tinha algumas coisas, mas ele disse assim, eu gostaria de ter um pouco mais. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Eu quero ter um pouquinho mais. Sabe, irmãos e irmãs, existe uma teologia por aí, que é uma teologia pecaminosa, uma teologia muito má, que é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, o problema dela é que ela só entende que a bênção de Deus está com aqueles que têm. Que a bênção de Deus está só com aqueles e aquelas que Deus está abençoando com muito dinheiro, com carro novo, com casa nova, que tem dinheiro no banco, que tem cartão ilimitado. Então essa pessoa está sendo abençoada dessa teologia pecaminosa. E essa teologia pecaminosa diz assim, se a pessoa não é abençoada materialmente, então é porque Deus não está abençoando ela. Porque o sinal da bênção de Deus são as bênçãos materiais. Isso é absurdo, biblicamente falando. Porque na Bíblia, a prosperidade, no Antigo e no Novo Testamento, o homem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, prosperidade era ter uma terra para ele plantar e ter filhos. Isso é prosperidade para o homem do Antigo e do Novo Testamento. Ter terra para plantar, ter uma terra dele e ter filhos, e ter muitos filhos. Por quê? Porque naquela época não tinha SUS, não tinha INSS, não tinha nada disso. Naquela época, quando você chegava na idade avançada, quem é que ia cuidar de você? Os filhos. Honra teu pai e tua mãe. Os filhos têm que cuidar dos pais depois que eles chegam na velhice. Não tem mais como ir lá carpir, não tem mais como ir lá plantar. Quem é que cuidava deles? Os filhos. Por isso que bênção era ter terra e ter filhos. E hoje nós vivemos um momento onde as pessoas confundem
elas começam a entender que se ela materialmente não tem as coisas, então ela está sendo abençoada. Isso é mentira. É claro, como eu disse, que é bom ter as coisas materiais, é bom a gente poder ter uma boa casa, uma casa bem aparelhada, é bom a gente poder ter um carro que funcione, que a gente precisa e ele está lá. Amém. E eu creio que Deus nos abençoa com isso, mas a nossa vida não pode depender disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto das coisas vão ser acrescentadas. Eu conheço e você conhece homens e mulheres que não tiveram a oportunidade de ter algumas das coisas que talvez eu tenha e você tem, mas que foram e são pessoas muito abençoadas. Então, entenda, quando nós estamos caminhando com Deus, nós somos abençoados pela presença dEle. E Ele vai nutrindo a nossa fé e a nossa esperança com providência. Como é bom saber que Deus alarga as nossas fronteiras. Amém. Como é bom saber que o Senhor é aquele que olha para nós e diz assim, sim, eu posso te ajudar nessa missão de você ter algo mais e você lutar por algo mais. Deus não é gênio da lâmpada, a gente já falou sobre isso. Você vai lá, esfrega e Deus dá. Não. Com Deus as coisas funcionam assim, você pede e Deus te orienta e te dá caminho para você poder chegar lá. Jabes diz assim, olha, eu quero a bênção de Deus e eu quero alargar as minhas fronteiras. Então, se você deseja que suas fronteiras sejam alargadas, se você deseja ter algo mais além daquilo que você tem, não por cobiça, não por egoísmo, não por inveja, por vaidade, saiba, Deus pode dar. E como é bom saber que Ele nos abençoa. Como é bom saber que nesse tempo de pandemia nós temos casa, nós temos alimento. E se por acaso algum de nós não tiver, a gente sabe que tem amigos e amigas, que tem uma igreja ao nosso lado e não vai ter falta, porque as pessoas que caminham conosco vão fazer com que as nossas fronteiras sejam alargadas também. Como é bom saber que na oração que nós fazemos, nós podemos dizer, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Que o Senhor alargue as suas fronteiras onde você está. Que nesse tempo de pandemia seja tempo de crescimento na sua vida também. Sua vida espiritual, sua vida material, emocional. Que seja um tempo onde o Senhor alargue as suas fronteiras. Mas o texto não termina aí não. O texto ainda diz assim para nós. Ele segue e diz assim, que alargue as minhas fronteiras e seja comigo a tua mão. Tem texto no Novo Testamento que diz assim, e a boa mão do Senhor era com eles. Olha que coisa linda. A boa mão do Senhor estava com eles. E seja comigo a tua mão, Senhor. Eu quero ser abençoado, eu quero que as minhas fronteiras sejam alargadas, mas eu quero ter a certeza que tua boa mão está comigo, Senhor. Meu desejo nessa noite, para mim, para você, para minha casa, para a sua casa, é que a boa mão do Senhor esteja com você, em meio aos caminhos que você faz. Que a boa mão do Senhor esteja com nossos irmãos e irmãs que são feirantes. Que a boa mão do Senhor esteja com eles. Que a boa mão do Senhor esteja prosperando os negócios dos nossos irmãos que estão aí trabalhando. Que a boa mão do Senhor esteja com a sua casa. Que a boa mão do Senhor traga consolo, fortalecimento, ânimo, para que você possa continuar. Amém. Que seja comigo a tua mão. E me preserves do mal, diz o texto. Sabe, irmãos, todo dia de manhã, nesse tempo de pandemia, quando eu tenho orado, todo dia de manhã, quando eu estou na minha oração, eu peço a Deus, Senhor, que Tu nos livre desse mal, dessa doença. Que o Senhor nos preserve do mal. Que o Senhor esteja conosco, porque parece que o Covid anulou todo o resto, né? A gente só se preocupa com o Covid, mas não tem só o Covid. Tem muitas outras doenças por aí. Tem muitos irmãos nossos que hoje não podem fazer exames que eram simples,
porque os hospitais aí não estão fazendo exame, porque tem clínicas que não estão fazendo exame. Li uma reportagem há pouco tempo que muita gente que fazia tratamento do câncer e estava fazendo radioterapia, quimioterapia, estava fazendo quimioterapia por causa dessa situação toda, não está podendo fazer quimioterapia. Alguns por medo, por insegurança. Tem muitos outros males que estão por aí. O mal físico, o mal social. Que o Senhor nos preserve do homem mau. Que o Senhor preserve os nossos irmãos, como eu disse agora há pouco, feirantes que saem de madrugada aí pelas ruas de São Paulo. Que o Senhor os guarde, os proteja. Que o Senhor preserve a sua casa. Que o Senhor preserve os seus caminhos. Que o Senhor te livre do mal. Como é bom saber, irmãos e irmãs, que nesse mundo tão violento, tão cheio de insanidade, o Senhor é aquele que pode sim fazer com que o mal não se abata sobre nós. Então, onde você está, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te preserve do mal. Do mal físico, do mal social. Preserve a sua saúde, dê força, ânimo para continuar. Aí o texto ainda diz para nós, de modo que não me sobrevenha aflição. Aqui no final desse texto, né, de modo que não me sobrevenha aflição, alguns estudiosos dizem para nós que o final desse texto, a tradução, ela não é boa, no sentido de que ela não obedece muito bem o que está lá no original. Porque aqui, a melhor tradução para o final seria, de modo que eu não venha causar dor. Que o Senhor me preserve do mal e que eu não venha causar dor. E aí os estudiosos vão dizer assim, sabe por que ele faz esse tipo de oração? Por que ele diz assim, e de modo que eu não venha a ser a aflição do outro? Porque ele está lembrando do nome dele. Ele está lembrando aqui, dizem os estudiosos, que ele foi alguém que lá no nascimento, a mãe teve muita aflição, teve muita angústia. Colocou esse nome nele lembrando isso. E no final da oração, os estudiosos dizem para nós assim, a tradução no português não foi boa, porque no final da oração ele diz assim, olha, e que eu não venha a ser aquele que causa dor. Que eu não venha a ser aquele que causa aflição. Dá outra perspectiva para essa oração, né? Porque uma coisa é você dizer que eu não venha a sofrer a dor, outra coisa é você dizer que eu não seja o motivo da dor. Como é bom quando a gente tem a convicção e quando a gente ora a Deus e diz assim, Senhor, que eu não cause dor e sofrimento. Que o Senhor me dê discernimento, sabedoria para usar bem as palavras. Amém. Para poder ter ações que falem do amor de Deus e não do ódio. Como é bom quando nós temos essa percepção e oramos ao Senhor, Senhor, que eu não venha a ser a causa da dor do outro. Eu não venha a ser a causa da dor da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, dos meus amigos, da minha igreja. Que eu não seja esse que vai causar dor. Para nós que estamos em discipulado, para nós que estamos aí numa igreja em discipulado, como é importante saber isso. Porque quando você sabe isso, quando você tem isso em mente, você mede as palavras. Você mede as ações. Você sabe que você quer abençoar. Você não quer causar aflição no outro, dor no outro. Essa é uma oração muito bonita. Ó, tomara que me abençoe, Senhor. Eu quero ser abençoado. Eu desejo ser abençoado. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que eu tenha um pouco mais. Que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal. E que eu não seja aquele que causa aflição. E você vê o que o texto termina dizendo assim, lá no verso 10. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E aí ele vai seguir aqui, Quelubê, irmão de Suai, ele diz assim, eu preciso contar essa história para vocês, e depois ele segue falando da genealogia. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu preciso contar a história de um jeito que fez uma oração, foi atendido, e eu precisava falar para vocês a oração que ele fez. Como foi importante essa oração. E como é bom saber que a palavra de Deus preservou isso para nós.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus se renove sobre a sua vida. Que o Senhor seja com você nos caminhos que você faz. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor alargue as suas fronteiras. Que Ele te preserve do mal. E que eu e você não venhamos ser a causa da dor do outro. Amém. E que Deus responda a nossa oração. Amém. Amém, meu irmão? A pastora Cristiane vai ler para nós os pedidos. Pedidos por saúde, pessoas que estão contaminadas, né, estão com Covid-19. Shaoene é funcionário do Anderson. Davi é uma criança de 1 ano e meio, a Aninha pede por ela. Helenice, prima da Eliena, ainda se sente mal. E Dair, cunhada da dona Helena Matos, que está internada. Outras enfermidades. A Eliana pede pelo seu irmão, o João, que sofre com a esquizofrenia. O Daniel Veloso, a Eliena, com problemas de estômago. A Vilminha está pedindo por Jaime, o motivo é o câncer. A Marianinha pede por Cremilda, ela precisa de uma consulta com um oncologista. A Célia pede por Juraci, Dona Juraci, é uma senhora. O seu José, que é pai da Sônia. Nós pedimos a bênção de Deus sobre a Dona Sancha e a sua família por consolo neste tempo de perda do irmão Mauro. E ao citar a Dona Sancha, nós colocamos também as demais famílias enlutadas que nós conhecemos e que estão enfrentando esta dor neste tempo. Outros pedidos que foram colocados aqui, pelas pessoas que enfrentam o desemprego, pelos idosos e idosas, por todas aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente do combate a esta pandemia, oração por aqueles que estão separados das suas famílias, justamente para protegê-los do risco de contaminação. Pelas famílias da nossa igreja, de modo geral, pela Eliena, a nossa coordenadora do Ministério de Oração, pela família pastoral, pelos moradores de rua, pela Sônia, que é amiga da Vilminha, e o Júlio César e a Pâmela. Estes são os pedidos que chegaram a nós nesta noite. Nós vamos ouvir e cantar o cântico Rompendo em Fé, e depois do cântico nós vamos orar pelos pedidos de oração. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar.
me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Aleluia, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, lutar e vencer, lutar e correr. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos, podemos achegar a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, proteção, e colocamos diante de Ti os pedidos, Senhor, que os irmãos e irmãs fizeram, e Tu, Senhor, com certeza acolheste no Teu trono de graça a cada um deles. É verdade, Deus. Pedimos que Tu, Senhor, venha em socorro ao Teu povo, nas situações ligadas à doença, que Tu, Senhor, dê discernimento, sabedoria e direção aos médicos, aos enfermeiros, para que possam acompanhar esses nossos irmãos e irmãs. Que Tu esteja ao lado das famílias que acompanham esses processos, que Tu fortaleça a fé e a esperança dessas famílias. Que Tu esteja com a nossa irmã Sancha, com toda a família que sofre, Senhor, com a dor da perda nesse tempo. Que o alento, o Espírito Santo, Consolador, esteja ao lado dessa família. Que a Tua graça, Senhor, renove a força, o ânimo e a esperança de cada uma dessas pessoas. Nós, Senhor, colocamos diante de Ti esse tempo que estamos passando, essa situação difícil que como igreja e como sociedade estamos passando. Várias crises estão acontecendo ao mesmo tempo, Ó Deus, e nós pedimos, Senhor, pelo Teu cuidado, a Tua proteção, o discernimento que vem de Ti na vida dos políticos, o discernimento e sabedoria que vem na vida daqueles e daquelas que com atitudes insensatas nesse momento, Senhor, saem para as ruas fazendo ajuntamentos, aonde, Senhor, pode haver o espalhar ainda mais dessa doença. Que Tu dê discernimento e sabedoria a essas pessoas, Pai. Que Tu dê discernimento e sabedoria a cada um, Senhor, desses grupos, Deus, a cada uma dessas pessoas, aos nossos governantes, para que em meio, Senhor, a essas crises que estamos passando e esse mal, Senhor, que veio sobre nós, que essa situação não se agrave devido à insensatez, seja dos nossos governantes, seja daqueles e daquelas que saem por aí, Senhor, fazendo ajuntamentos de forma irresponsável também. E não estamos falando de política aqui, Senhor, Tu sabes. Estamos falando, Senhor, de situações aonde nós não queremos que, devido a esses ajuntamentos, essa doença acabe avançando. Que Tu dê discernimento e sabedoria, Senhor, aos vários grupos que estão por aí e que querem fazer esses ajuntamentos. Que Tu, Senhor, dê discernimento e sabedoria a eles, para que essa doença não venha a se espalhar mais ainda. Fica conosco, Senhor, dá-nos discernimento e sabedoria para fazer a Tua vontade. E dá-nos também, Senhor, calma e paciência para podermos aguardar a Tua resposta. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastora? Graça e paz, irmãos e irmãs. Antes de compartilhar com vocês aqui a minha meditação, quero só esclarecer. Estava aqui mexendo no celular porque sou assessora do bispo junto aos seminaristas da nossa faculdade de teologia e ainda para esta noite eles dependiam de uma orientação nossa. E aqui estava então orientando para que a tempo eles possam então desempenhar lá, executar a tarefa. Nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 33, Salmo 33, do verso 10 ao verso 22. Salmo 33, do 10 ao 22. Eu farei a leitura numa tradução que geralmente nós não utilizamos na nossa igreja.
mas você vai acompanhar aí na sua versão. O Senhor desfaz os planos das nações, frustra os planos dos povos, mas o conselho do Senhor dura para sempre. E seus planos são para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua herança. O Senhor olha do céu, vê todo ser humano, do lugar de onde mora, assiste a todo vivente na terra. Ele que moldou o coração de todos e entende tudo que fazem. Um rei não é salvo pelo tamanho de seu exército, e um homem forte nada consegue por sua força. O cavalo não garante vitória, nem mesmo sua força é refúgio seguro. Mas os olhos do Senhor assistem àqueles que o temem, àqueles que esperam por sua graça, para resgatá-los da morte e mantê-los vivos em época de fome. Nós esperamos no Senhor. Ele é nosso socorro e escudo. Nele nosso coração se regozija, pois confiamos em seu santo nome. Que tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós, porque confiamos em ti. Amém. Este trecho do Salmo, é a parte final do Salmo, ele expressa palavras, né, desta bênção, da bênção de Deus conosco. E algumas verdades são colocadas aqui. Eu faço o destaque dos versos 16 e 17, quando ele nos lembra que por mais capacidades, mais força humana que nós possamos ter, nada disso vai nos salvar, mas o que nos salva, o que nos socorre é a providência de Deus, que ele descreve nos versos 18 e 19. O segundo destaque que faço é quando nos versos 13 a 15, ele diz que Deus dos céus, da sua morada, olha e o Senhor contempla a todas as pessoas. E nesta versão que li, ele usa o verbo moldar. Deus moldou o coração de cada um e cada uma de nós, e por isso Deus entende tudo o que nós fazemos. Às vezes a gente está convivendo com alguém, a gente não entende porque a pessoa falou aquilo, fez aquilo outro. Às vezes nem nós conseguimos compreender os nossos pensamentos, o nosso comportamento, mas Deus entende tudo o que se passa no nosso coração. E isto é uma afirmação que nos dá uma confiança, nos dá um alento, porque quando nós não conseguimos compreender, nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele entende bem o que se passa conosco e o que se passa no coração da outra pessoa. Os versos 10 a 12, ele diz que Deus desfaz os planos das nações, Deus frustra os planos dos povos. Ainda hoje, acho que nós estávamos conversando, né, pastor, quando o senhor falou da agenda da igreja. Iniciamos o ano com uma agenda cheia de atividades, fizemos uma série, cada ministério fez uma série de planos, mas veio esta pandemia e os nossos planos foram frustrados. E diante daquilo que nós planejamos e é frustrado, nós temos a afirmação do verso 11 que diz que o conselho do Senhor, a orientação de Deus dura para sempre e ela é para todas as gerações. Há uma oposição entre o que nós planejamos e aquilo que é a orientação de Deus. Então, quando algo que nós planejamos não deu certo, que nós possamos descansar sabendo que o conselho de Deus
É algo que é bom, é algo que edifica e é algo que é duradouro na nossa vida. E neste tempo de reunião de oração, também quero terminar destacando com os versos finais aqui desse Salmo 33, onde ele fala que a nossa confiança está no Senhor, que verdadeiramente a nossa confiança esteja em Deus, que a nossa esperança continue mantida nele, porque ele nos entende e ele tem a melhor orientação para a nossa vida. E neste momento de ação de graças, nós lembramos que às vezes aquilo que nós planejamos, aquilo que nós queríamos não deu certo, mas a resposta dele veio, a bênção dele veio e às vezes foi melhor ainda do que aquilo que nós estávamos planejando ou organizando. Que a nossa confiança continue nesse Senhor que nos vê, nos entende e nos orienta. Os agradecimentos que chegaram a nós até esta noite são estes. Agradecimentos pela recuperação da saúde da Dona Francisca, minha avó, pelo agradecimento pela vida do João, irmão da Eliana, por um livramento de acidente doméstico que o João foi liberto. O Fábio, sobrinho da Heleninha, a Simone, que passou por uma cirurgia de coluna, o Pedro, depois de 20 dias de internação, está melhor, e as diversas pessoas que estão em recuperação do Covid-19, como aquelas que nós conhecemos na nossa igreja, a Nanda, a Marília, a Damares. E você aí também certamente tem alguém que você conhece que está em recuperação, e por estas vidas nós agradecemos. Outros motivos de gratidão: o cuidado de Deus para conosco, pela família pastoral, por todos os bons momentos que vivemos ao lado do senhor Mauro, que foi recolhido pelo Senhor na última quinta-feira. Agradecemos a Deus pelos aniversariantes desta semana: o Rafinha e o seu avô Walter, no último dia 3, a Evelyn e a Heleninha, dia 8, o Elias e a Maria Sueli no dia 11 e o Pedro no dia 12. E também aniversários de casamento. Nesta semana temos 2 casais que completam bodas de ouro. E no mesmo dia, dia 13 de junho, a Loide e o Francisco completam 50 anos de casados, e de igual modo a Ivone e o Luiz Moreira. Os nossos parabéns e a nossa gratidão a Deus por esse tempo de aniversário de casamento na vida destas famílias. E o pastor citou sobre o mal social, e nós temos aqui a gratidão da Eliana por um livramento na última sexta-feira de um assalto que ela sofreu na porta de sua casa, mas só levaram o dinheiro, e ela agradece porque nada de mal aconteceu. Então louvamos a Deus por este livramento e esses demais motivos que aqui estão. Nós vamos orar ao Senhor, colocando diante dele a nossa gratidão. Vamos impetrar a bênção e encerraremos a nossa reunião de oração com o cântico Eu Confio em Ti, expressando como o salmista, a nossa confiança no nosso Senhor. Oremos. Bendito Deus e Senhor, junto com estas famílias de aniversariantes, nós te dizemos muito obrigado por esse tempo de aniversário. Juntamente com a Eliana, a Eliana, nós te agradecemos por esses livramentos que tu concedestes a elas e às suas famílias, Senhor. Juntamente com estas pessoas que estão aí se recuperando da saúde, nós te dizemos muito obrigado, Deus,
pelo vigor físico que tu tens renovado sobre estas vidas e sobre as nossas vidas também, Senhor. Pai amado, nesta noite nós te damos graças, porque nós temos tido os números de recuperação do Covid-19 também têm aumentado, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, pelo empenho dos profissionais de saúde para que esta enfermidade, Senhor, seja vencida, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de homens e mulheres, cientistas, engenheiros, que estão aí se dedicando em pesquisas por vacina, por remédio, por equipamentos e outras técnicas que nos ajudam, ó Deus, ou ajudarão no tratamento da saúde da nossa população brasileira, Senhor. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque apesar da crise econômica que vivemos neste tempo, ainda tem havido solidariedade entre as pessoas. No meio da nossa igreja, no meio cristão, temos tido notícias dessa solidariedade, de um compartilhar com o outro que tem, de buscarmos assistir as pessoas que necessitam, e também fora das nossas igrejas nós temos percebido que a sociedade tem se mobilizado nessa direção. E Pai amado, que o Teu Santo Espírito continue a colocar em nós este sentimento, esta iniciativa para sempre, ó Deus, compartilharmos daquilo que Tu gratuitamente tem nos concedido, Pai. Deus amado, nós colocamos diante de Ti a nossa gratidão pela vida do irmão Mauro, por todas as oportunidades que tivemos ao lado dele, por sua vida e testemunho na Igreja Metodista em Arthur Alvim e fora dela, Pai. E nós, ó Deus, como um servo, ó Deus, que caminhava contigo, buscou superar suas limitações, seus erros e pecados com a força do Teu Santo Espírito. E que o testemunho do Teu servo, na busca por Ti, em caminhar ao Teu lado, para poder ser mais que vitorioso em Cristo Jesus, que esse testemunho continue a edificar e a falar ao nosso coração, ao coração da família, dos amigos, dos conhecidos, Pai. Deus amado, mais uma vez nós clamamos pelo Teu consolo sobre a vida da família e sobre a vida da nossa Igreja Metodista em Arthur Alvim, Senhor. Amém. Na confiança e na certeza, ó Pai, da vida eterna contigo, e o que o Teu servo está em Teus braços, nós também queremos continuar firmes a nossa caminhada, cientes, ó Deus, de que a Tua bondosa mão cuida de nós em todo tempo e nos conduz, ó Deus, para aquilo que é o melhor para nós. É assim, Senhor, que nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora e entregamos a Ti esta reunião de oração, como expressão da nossa gratidão, como expressão, ó Deus, da nossa adoração e da nossa confiança de que, Senhor, a Tua vontade, a Tua mão, sempre, ó Deus, tem uma bênção e tem algo bom para as nossas vidas, e a Tua companhia, Senhor, é constante conosco. Acolha-nos assim na Tua presença, nós oramos, agradecidos, agradecidas, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa semana. Até domingo. Nos encontraremos às 19 horas.
Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Amém. Um abraço, um beijo. Até domingo às 19h.